Olá! Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, vamos examinar agora, neste vídeo, o tema Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Depois desta reunião com o povo, estando Jesus ali com os discípulos, eles perguntam a ele por que ele falava ao povo através de parábolas. E ele responde assim, no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Tema bem atual, né? Convenhamos. Aí então ele explica para os discípulos o sentido da parábola. Então ele fala assim: Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Então, a questão aqui é, ao contato com a doutrina do Evangelho, ou a pessoa que a ouve, tem este contato, ela se comporta de maneira diferente conforme o seu apego às questões deste mundo, ou conforme o seu interesse, a sua vontade de galgar novos níveis na escala do progresso espiritual. É disso que está tratando, né? Aquele nível de atenção que nós damos para o ensinamento, ouvindo
aceitando ou não. E em aceitando, refletimos e então colocamos em ação. É então ouvir a sabedoria, absorver a sabedoria e colocá-la em prática. Ou não, é disso que trata. Nós vimos no vídeo anterior sobre os bons espíritas, onde destacava ali os espíritas imperfeitos e o verdadeiro espírita. Allan Kardec faz uma análise para a questão dos espíritas, da doutrina espírita, diante dos espíritas, e faz uma relação através de perguntas que ele formula aos espíritas, estabelecendo uma correlação com a parábola. Então, Allan Kardec diz assim: diferentes categorias de espíritas, como que a aplicação desta parábola se dá nestas categorias. Então ele formula 4 questões correspondendo às 4 situações da parábola. Não se acham simbolizadas nela, na parábola, primeiro, os espíritas que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Não se acham simbolizados nesta parábola os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Não se acham simbolizados na parábola os espíritas que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? E, finalmente, não se acham simbolizados na parábola aqueles espíritas, finalmente, para os quais estas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Muito interessante. Kardec nos traz para nós espíritas, como a parábola a toda a comunidade cristã, reflexões preciosas acerca da nossa posição. Nós estamos vendo aí, nas questões do Allan Kardec, aos espíritas, os espíritas imperfeitos. As 3 primeiras perguntas que ele formula. E a 4ª pergunta, aos espíritas verdadeiro e sincero, né? Então fica para a gente refletir como que nós estamos lidando com o conhecimento que nos é dado pelo Espiritismo, pelo cristianismo, pela doutrina do Cristo, pela doutrina espírita. Como que nós estamos lidando com ela? O que estamos fazendo com isso que nos é dado? Então é importante a gente analisar. São aspectos relevantes porque se tratam daquelas pessoas que já estão tendo contato com a doutrina espírita. Isso já é algo importante, né? No próximo vídeo, nós vamos prosseguir no estudo deste capítulo 17, tratando então de instruções dos espíritos. A primeira mensagem, uma mensagem denominada o dever. Até lá, então, que Jesus nos ampare e nos fortaleça para que venhamos a ser a terra boa, onde a semente do Evangelho, da doutrina espírita, possa cair, brotar e frutificar.